A paz do Senhor a todos os irmãos que fazem parte da ETEAD, Escola Teológica da Assembleia de Deus de Itajaí. Estamos aqui para iniciarmos mais uma matéria juntamente com todos os alunos, a qual estamos e iremos abordar o assunto Educação Cristã, nível básico, livro Ensinai. Como já trabalhamos aqui sobre o panorama do Novo Testamento e depois, consequentemente, panorama do Antigo Testamento, agora estamos na nossa terceira matéria, a qual iremos abordar então este assunto, a priori de uma forma um pouco mais geral, e depois como ela está focada dentro daquilo que é a educação cristã, nós vamos ter alguns elementos de desenvolvimento, desdobramentos, para nós aplicarmos mais ao nosso contexto cristão e também secular, com certeza. E para esta aula, nós deixamos aqui alguns assuntos em pauta para nós falarmos juntamente com você que está conosco, nosso aluno que está aqui conosco aprendendo a palavra do Senhor. Para a nossa pequena introdução à educação cristã, nós vamos abordar assuntos que estão em pauta no nosso livro-texto. Então nós vamos trabalhar da seguinte forma. Assim como as regras da homilética se aplicam à pregação do Evangelho e as regras da hermenêutica se prestam à interpretação bíblica, de igual modo os princípios da didática são os mesmos utilizados na educação cristã. Logicamente, no nosso livro ele também trabalha esse texto, porque o nosso slide ele foi elaborado justamente de forma resumida para nós fazermos aqui, por exemplo, essa questão a qual estou já apresentando da nossa introdução, já é uma didática aplicada. Por quê? Porque para passar esta matéria, na reunião que tivemos com o pastor coordenador do curso, deu um tempo para nós trabalharmos as aulas para não ser assim, talvez muito grandes. Com isso, nós temos então um tempo ali mais ou menos aproximado, e aí nós temos então um elemento didático. Para quê? Para nós falarmos dentro de um período, como que vamos falar dentro deste período. E aí nós podemos ver que aqui neste início de aula, a qual estamos na introdução desta primeira aula, então sendo educação cristã, nós podemos observar o seguinte, trabalhando elementos de comparação, que assim como as regras da homilética, que vai trabalhar a questão da homilia, vai trabalhar aquela questão da preparação do sermão. E aí nós vamos ver as categorias, sermão expositivo, temático, textual, que vai trabalhar a questão da homilética, tem uma aplicação à pregação do Evangelho. Da mesma feita a questão hermenêutica, que vai falar sobre exegese e até mesmo os princípios hermenêuticos, vai trabalhar a questão da interpretação bíblica. De igual modo, e aí essa é a comparação para a nossa matéria, de igual modo os princípios da didática, que vai trabalhar a questão do ensino-aprendizagem, da didática, são os mesmos utilizados na educação cristã. Por esse motivo, aquele que se propõe a ensinar no ambiente da igreja deve familiarizar-se com esses princípios. Por isso que falei então aos irmãos aqui, de antemão, já de forma introdutória, que a nossa disciplina, nossa temática, ela vai trabalhar dentro então da questão cristã. Então, quer dizer, a educação ela tem uma abordagem mais ampla, mas nós vamos também focar na educação cristã, a fim de que possa ministrar com mais eficácia a palavra de Deus. Para isso, eu até separei um texto bíblico para nós aqui fazermos parte da nossa introdução, onde o apóstolo Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 15, um versículo bem conhecido dos irmãos que fazem parte conosco do nosso seminário, a qual diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quando o apóstolo Paulo menciona procura apresentar-te a Deus aprovado, trabalha uma questão histórica, e aí nós podemos utilizar de recurso tanto hermenêutico,
né? Posso utilizar uma questão de preparação de uma homilia, que seria, na verdade, a aplicação para uma pregação, e também como uma forma didática de poder não só apenas transmitir, mas fazer que o aluno possa partir daquilo que ele conhece para o desconhecido, dentro de uma questão didática. E aí nós poderíamos, então, aqui de forma bem objetiva, apresentar o seguinte: aprovado. E a palavra aprovado no grego dóquimo, que quer dizer um elemento histórico-cultural aonde pessoas, né, iam e tinham, na verdade, conhecimento comercial, e era se levado então numa comercialização quando ia se pegar um valor X, e naquela época havia muito valores através de moedas, era jogado a moeda para cima, e quando ela batia no chão, no bater do chão da moeda, quando tinia no chão, aquele barulho dela batendo ao encontro do solo, ele sabia se ela era ou não aprovado. Dóquimo. Então quer dizer, mostrando agora o apóstolo Paulo, fazendo uma metáfora, para que nós sejamos aprovados, como obreiro que não tem que desenvergonhar, que maneja. Quando fala maneja, vai falar justamente também, aqui trazendo uma aplicação didática, logicamente, dentro de uma habilidade. Quanto mais nós nos aprofundarmos a palavra de Deus, quanto mais nós conhecermos os princípios da palavra de Deus, quanto mais nós aprofundarmos na questão da educação cristã, nós iremos ter uma habilidade maior. Com isso, a palavra no grego, o apóstolo Paulo está falando sobre cortar reto. Cortar reto o quê? Por ser um construtor de tendas, e aí trabalhar com couro curtido, era na verdade cortado o couro de forma reta, de forma milimetricamente correta, para que viesse então a poder construir as tendas. E eu tive uma certa experiência, numa certa feita, de colocar, né, vamos dizer assim, de armar uma barraca. E por infelicidade eu pude ver o quanto é difícil muitas vezes você colocar, né, ela no ponto exato, e muitas vezes não dava certo. Então, quer dizer, quando o apóstolo Paulo menciona sobre isso, tanto questão teológica, hermenêutica, quanto interpretativa e quanto didática, de poder transmitir esse conhecimento, esses valores para uma aplicação, nós podemos observar então que nós temos que ter certeza, retidão, tanto de vida, quanto como obreiros, quanto acadêmicos, e também, né, buscando se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, quando nós olhamos aqui, por esse motivo, aquele que se propõe a ensinar no ambiente da igreja deve familiarizar-se com esses princípios, a fim de que possa ministrar com mais eficácia a palavra de Deus. Dando continuidade, a didática envolve basicamente o ensino e aprendizado. Então, sempre vai trabalhar o ensino e o aprendizado. Ao ensinar, o professor não apenas transmite ao aluno informações que este desconhece ou conhece muito pouco, como também o orienta no processo de aprendizado, estimulando-o a aprender e procurando desenvolver-lhe os potenciais. Então, o professor ele vai levar o aluno, por isso que já mencionei aqui de antemão, e isso ainda estamos na nossa introdução, partindo daquilo que ele, na verdade, conhece para aquilo que ele ainda irá conhecer. Então, nós vamos observar que vai trabalhar muito essa questão dentro da nossa matéria, o ensino-aprendizagem. Ao aprender, o aluno satisfaz alguma necessidade. Por quê? Porque todos nós temos propósitos, projetamos na nossa vida. Então, quando alguém estuda, por exemplo, inglês, ele está procurando uma preparação. Por quê? Porque ele quer ter uma habilidade maior numa língua, né? E com isso ele vai procurar aprimorar, e com isso ele vai tendo então a sua necessidade sendo satisfeita. Você, aluno da ETEAD, você deseja aprender mais a palavra de Deus. Com isso, logicamente, você se matricula e está estudando conosco. Automaticamente, com as aulas decorrentes,
e as que ainda iremos trabalhar, você vai agregando conhecimento. Isso vai dando também uma satisfação. E o professor devendo então, com a sua didática, procurando levar o aluno a conhecer mais da palavra de Deus, para que ele possa ser estimulado a aprender aquilo que ele deseja, para que ele possa desenvolver muito bem o seu ministério. E com isso ele haverá de ter também a sua didática quando for transmitir a palavra de Deus, tanto através do ensino, quanto também da pregação, quanto do evangelismo. E esse aprendizado acaba produzindo nele uma mudança de comportamento. Até alguns livros vão mencionar que só há ensinamento quando há mudança de comportamento. Até mesmo uma transformação espiritual e uma independência que permite caminhar sozinho, seja no campo profissional, seja no caminho da fé. É mais ou menos como nós podemos observar quando alguém está de carona num carro, logicamente ele não é o motorista, ele é levado por aquele que está dirigindo, conduzindo aquele veículo. Da mesma forma, quando o aluno começa a ter o domínio de algumas matérias, de alguns assuntos, e ele começa a agregar nesse ensino-aprendizagem, começa a agregar ao seu conhecimento, ele começa como que alguém que não está apenas mais sendo conduzido, mas também conduzindo a outrem. Então nós vamos ver aqui, na nossa próxima lâmina, didática, que é essa ferramenta, esse elemento, a qual o ensinador, o professor, a professora, ou diante de uma câmera, ou até mesmo diante de alunos numa classe, dentro de uma sala de aula, nós vamos ver que a didática, portanto, é não só a arte, mas também a ciência e a técnica de ensinar. Então, cada professor, cada professora, cada situação vai ter a sua forma de transmitir, de ensinar, vai ter a sua forma didática de poder trabalhar os elementos do ensino para, então, a aprendizagem. E aí nós vamos ver aqui, a palavra didática, nós vamos conceituá-la, a palavra didática provém do grego didaktike e significa arte de ensinar. A didática no processo do ensino e do aprendizado. A didática envolve basicamente orientação e aprendizado. Orientação porque o professor é, na verdade, alguém que orienta o aprendizado do aluno, pois nem todo que o professor diz é automaticamente aprendido. Assim, no processo didático, o professor que está continuamente aprendendo orienta o aluno para que este também possa aprender. Por exemplo, para trazer esta aula, eu precisei estudar o módulo, separar alguns textos, separar alguns para falar, outros para colocar nos slides, para que nós pudéssemos aqui, de forma resumida, como já falamos de antemão, para poder passar aquilo que é necessário ao aluno. Então eu precisei aprender também e tentando assim, com este aprendizado, uma didática, uma forma de poder passar ao aluno aquilo que ele precisa, tanto aprender quanto também ele deve buscar. Também um livro, citando aqui para os irmãos que puderem ou tiverem, Elementos de Pedagogia, que é um livro da ETAD, que é um outro curso de teologia da Assembleia de Deus, a qual eu sou formado. Ele menciona que o aluno só aprende quando há interesse. Então, além do professor motivá-lo, ele também deve ter interesse para poder agregar mais naquilo a qual ele está sendo orientado, para que ele possa ter um bom desenvolvimento e um excelente aprendizado, para não ter apenas uma informação, mas também uma formação e conseguir então ter conhecimento daquilo que ele está buscando e, como vimos na aula, melhor, na nossa introdução, satisfazendo até mesmo aquilo que ele tanto almeja. E aí nós vamos ver aqui o ensino. Olha só, a palavra ensino vem do latim insignare e indica o ato de falar sobre algo que outros ignoram ou não conhecem muito bem. Em didática, é a ação do prover circunstâncias
para que o educando aprenda. E aí, dentro dessa questão do ensino, a nossa lâmina, nós destacamos aqui 3 elementos básicos. Por exemplo, no ensino, né? O que é ensinar? Segundo, ensinar é mais que informar, como acabara de dizer anteriormente. Não é só ter a informação, mas é ter uma informação para ter um domínio sobre a mesma e aí então obter o conhecimento. E eu sempre penso que hoje, com a tecnologia, nós temos um bombardeio de informações, mas muitas vezes não temos conhecimento. E depois nós temos ali, ensinar é orientar. Então quer dizer, a responsabilidade do educando, do ensinador, é que aquele que está ao lado dele seja orientado naquilo que ele está disposto a aprender e que o professor ou aquele que estiver ali, né, ensinando possa transmitir e levá-lo a um conhecimento dentro daquilo que ele está aprendendo. Então, o que é ensinar? O verdadeiro ensino vai além do simples ato de transmitir informações. Por isso que nós precisamos ter em mente isso, de nós podermos ter conhecimento, não só apenas ter informação. Consiste em tornar o aluno uma pessoa melhor. Esse objetivo é alcançado pelo esforço em orientar o aluno no processo de aprendizado. Ensinar é mais que informar. Ensinar não é simplesmente transmitir informações. O ensino não tem caráter meramente informativo. Ele é, acima de tudo, formativo. Ou seja, opera transformação no indivíduo. Tá? E depois nós temos o terceiro. Ensinar é orientar. O ensino não é outra coisa senão orientar o aprendizado. Como já dissemos, isso porque o aprendizado depende do interesse do aluno em aprender. Por isso que eu mencionei aqui um elemento lá do livro Elementos de Pedagogia, da ETAD, onde mencionava que o aluno, né, ele na verdade, ele só aprende se ele tiver interesse. E quando nós observamos aqui, ensinar, né, não é simplesmente transmitir informações, nós podemos ver até mesmo na Bíblia Sagrada, vez por outra, várias passagens, onde o próprio Jesus, né, por exemplo, menciona lá no capítulo 10 de Marcos, quando o jovem rico se aproxima e ele diz, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus começa a falar, começa a dizer que bom, primeiramente, era somente Deus. E aí ele começa a dizer, sabes os mandamentos? Não adulterarás, não defraudarás, e assim por diante. Ele diz, olha, eu já conheço tudo isso desde a minha meninice, desde a minha mocidade. Então, quer dizer, ele demonstra que ele tinha uma informação e até um certo conhecimento. Mas ele não estava, na verdade, praticando como deveria aquilo a qual ele obteve a informação através do Senhor Jesus. Tanto que o Senhor Jesus, no texto de Marcos, vai dizer que quando Jesus olha para ele, a Bíblia diz que Jesus o amou. Quer dizer, Jesus nos ama prevenientemente, né? A Bíblia fala em 1 João, capítulo 4, se não me foge a mente, que quem não sabe amar não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quer dizer, se nós o amamos, a Bíblia diz que é porque Ele nos amou primeiro. Então, nós temos aí um amor preveniente. Deus nos ama primeiro. Deus deu o primeiro passo. E ainda assim, por muitas vezes, a pessoa tem a informação, mas ela não põe em prática a palavra de Deus, porque ela não é apenas um livro de regras, ela é um livro de princípios a qual devemos obedecer, segui-la por princípio, não apenas por regras. E com isso, nós observamos, logicamente, que uma passagem como essa, de forma bem simples aqui aplicada, nós podemos observar que quando Jesus o amou, Jesus sabia o coração dele. E Jesus fala que era para ele vender tudo o que ele tinha e dar aos pobres. E seguir Jesus. E ele se entristece. E a Bíblia não fala que ele segue o Senhor. Então nós podemos observar que ele tinha um conhecimento, uma informação dada, um ensino da parte de Jesus concernente àquilo que ele perguntou.
que é uma pergunta que, ao meu ver, permeia muitas religiões. O que devo fazer lá em um outro evangelho, porque entre os outros evangelhos, que seria os evangelhos sinóticos, você vai ver que também em Mateus e Lucas, ele vai fazer uma acrescentação a alguns detalhes. No de Marcos fala que Jesus o amou. Um outro evangelho vai dizer se queres ser perfeito. E no outro vai falar uma outra situação que encaixa com isso que nós estamos mencionando aos irmãos. E aí o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Jesus sabia que o coração dele não estava de acordo com aquilo a qual o Senhor Jesus o mencionou. Ser perfeito, de forma humana, nós não seremos. Mas quando fala que ele nos amou, ou que ele amou o jovem, que ele também nos ama, é porque ele sabe aquilo que nós precisamos largar para podermos termos uma vida mais profunda na presença do Senhor. E aí nós vamos passar aqui para a nossa próxima lâmina, que ainda estamos falando sobre o ensino. Nós iremos pontuar aqui: ensinar é desenvolver potenciais. Ensinar é motivar e aprender. E depois nós temos os tipos de ensino, que seria o formal, o não formal e o informal. Então aqui, ensinar é desenvolver potenciais. Cada ser humano tem um potencial inato. Alguns apresentam um pendor natural para a música, outros para as letras. Mas o potencial não se resume às habilidades naturais do indivíduo. O professor, particularmente o educador cristão, precisa ver no aluno o potencial que este possui para se desenvolver como pessoa em todos os aspectos. Então, por algumas situações, por algumas vezes, lecionando, tanto na questão teológica, quanto escolas bíblicas dominicais e até mesmo discipulado, eu observo vários alunos e conseguimos ver ali a aptidão de cada um. Tem aquele que consegue desenvolver melhor e você observa que ele tem uma facilidade, uma chamada para o ensino. Outro, você vê que ele tem uma habilidade, uma aptidão, um pendor, como diz o nosso próprio módulo, em uma outra área. E aí você observa então que nós devemos ter essa visão para poder encaixar pessoas naquilo que elas realmente... Às vezes a pessoa mesmo não sabe que tem habilidade para alguma coisa, mas quando o pastor, professor, quando o mestre, ele consegue ter essa visão, o educador cristão, através do seu ensino, ele consegue ver no coração do aquele que está ouvindo, ele consegue direcioná-lo para então desenvolver melhor aquilo que ele está aprendendo. E às vezes, dependendo da situação, ele pode ser também um grande mestre e até mesmo superar o seu próprio professor. E isso é uma dádiva de Deus, né? Porque quando podemos ver alguém crescendo, porque você foi um instrumento sobre a vida dele, com certeza é algo que nos deixa realizado também como professor. Pelo menos eu penso assim. Nós vamos observar também que ensinar é motivar e aprender. E aí nós vamos ver aqui, ó, como já foi dito, alguns alunos não aprendem porque não se interessam, como já falamos outrora, por aprender. Mas o verdadeiro educador não fica passivo diante dessa situação. Ele vai procurar no ensino, através de uma boa didática que nós já apresentamos aqui, a conseguir motivar, levar o aluno a ter interesse por aquele ensino, por aquela matéria, por aquele conteúdo. Por algumas vezes, na ETEAD, aula presencial, eu cansei de fazer isso que eu vou mostrar para você agora. Eu levava para as minhas aulas, geralmente, não todos, né? Mas algum dos livros que eu utilizava para a ministração e preparação das aulas e levando, eu mostrava, eu apresentava para os alunos, como por exemplo, Neto Andrade, Entenda a Bíblia, Manual de Interpretação Bíblica.
Então eu mostrava para o aluno que eu utilizava aquele livro para aquele determinado tipo de matéria, e com aquilo muitos alunos eu vi que se interessaram a comprar mais livros, e não apenas a comprar, mas também a poder ler, poder ter mais conhecimento. E com isso também eles foram alunos que também desenvolveram mais também na questão didática e também no seu próprio conhecimento pessoal. Poderia trazer para a aula, se fosse uma aula sobre hebraico, gramática hebraica, então como ler o Antigo Testamento na língua original. Tenho aqui, por exemplo, o livro Homem ao Máximo, do curso a qual já fui aluno, e assim por diante, para não apenas apresentar aqui alguns livros, mas apenas como a título de conhecimento, como que algumas vezes, falando desta forma, eu vi alguns alunos desenvolverem e terem interesse pela literatura e buscaram mais, não ficaram apenas com aquilo que o professor falou, eles buscaram mais, eles tiveram interesse, foram motivados, e é isso que nós devemos fazer. Logicamente com oração, jejum, consagração, buscando que o aluno possa compreender, que o Espírito Santo possa agir em nossas aulas. Assim é o meu desejo também aqui para com os irmãos. E aí nós vamos observar aqui tipos de ensino. Há 3 tipos de ensino: o formal, o não formal e o informal. O primeiro é aquele ministrado nas escolas. Então, quer dizer, esse seria o formal, lá na sala de aula, nas escolas. Poderíamos aqui usar como exemplo a própria ETEAD antes da pandemia. Então, quer dizer, nós não estaríamos numa videoaula, nós estaríamos não gravando uma aula, nós estaríamos lá na sala de aula trabalhando os elementos, trabalhando a matéria, a questão do ensino, que é a nossa matéria aqui de hoje, educação cristã, trabalhando com a questão dos elementos didáticos e assim por diante, mas em sala de aula. Então seria o quê? Um momento de aula no sentido formal, o ensino no sentido formal. E o não formal? O segundo, que é o não formal, é aquele que não exige muito contato com o professor. Então, por exemplo, esse já é o não formal, que é o que estamos aqui utilizando, porque nós não estamos na sala de aula, nós estamos distante, ainda que temos contato, mas não contato direto, Apenas temos uma aula presencial, aí seria o formal, e esse de hoje, o não formal. E depois nós temos o informal, o terceiro, que é o informal, é aquele que dispensa a presença e o auxílio do professor. Então, quer dizer, eu posso escrever um livro, por exemplo, como o do Homem ao Máximo aqui, como já mencionei. Então, ele tem aqui, logicamente, um autor, o autor escreve o livro, mas eu não tenho contato algum com ele, mas eu aprendo com ele através do livro. Então, quer dizer, se torna o quê? Um ensino informal. Aí nós vamos ver, na nossa próxima lâmina, a didática e termos correlacionados. Aí nós vamos ver assim, a didática está relacionada direta e principalmente a 2 termos que fazem parte do processo educativo. O primeiro deles é ensino, uma tarefa que vai muito além da mera transmissão de informações e aplica responsabilidades como orientar, desenvolver potenciais e motivar o aluno a aprender. Isso até, de certa forma, já mencionamos aqui, porque o assunto ele está correlacionado, logicamente. É um assunto que nós estamos tratando ele dentro de uma questão didática e ensino, que é a própria matéria, logicamente, tentando trabalhar um ponto ligado ao outro, para nós podermos desenvolver um conteúdo mais assim, abrangente, e de forma coesa, que seria então mais resumido, como já mencionamos também. E aí nós vamos observar então que não é apenas transmitir conhecimento ou informações, melhor dizendo, mas sim aplicar responsabilidades ao aluno e orientá-lo também, e também desenvolver o potencial dele, mas também motivar o aluno a aprender. O segundo termo é aprendizado, cujo significado ultrapassa o conhecimento teórico, implicando satisfação de necessidades, mudança de conduta
e certas formas de emancipação. Então, quer dizer, o aprendizado vai trabalhando, então, né, além do conhecimento teórico. Então, quer dizer, aplicando satisfação de necessidades, né, mudança. Então, isso tudo faz parte do aprendizado, da mudança do comportamento. E aí nós vamos, então, para os efeitos do aprendizado. Aí o verdadeiro ensino produz transformação. Por isso que também nós já estávamos mencionando sobre isso. Por isso, aquele que aprende experimenta mudanças, né? Experimenta mudanças permanentes em sua vida. Aí nós vamos ver aqui, ó, satisfação de uma necessidade. Depois, mudança de comportamento, independência. Aí nós vamos observar satisfação de uma necessidade. Lá na introdução nós até mencionamos algo ali rápido, e aqui eu quero, logicamente, apenas dar mais uma pincelada para nós complementarmos aquilo que já foi mencionado. O aprendizado busca sempre a satisfação de uma necessidade. Os pais matriculam a criança na escola porque sabem que o conhecimento adquirido nesse período lhe será muito útil no futuro. Então, quer dizer, ele tem um propósito, né? Ele tem um fim, ele tem um objetivo. Mudança de comportamento. Aprendizado resulta sempre em mudança de comportamento, pois com novas informações enxergamos o mundo de uma forma diferente. Quer dizer, temos uma cosmovisão mais ampliada, né? Podemos observar de formas diferentes, de pontos de vista diferentes, de forma mais ampla, termos um conhecimento maior e aí teremos mais habilidade no comportamento também, em situações. Então, tudo isso vai trazer a mudança de comportamento. Independência. Temos um exemplo simples de independência adquirida por conhecimento, por meio do aprendizado, na pessoa que aprende a dirigir, que aí foi aquela aplicação que eu mencionei, né? Da questão da pessoa quando ela é apenas, né, alguém que está sendo conduzido por outra, e quando depois que ela começa a ter então a sua habilitação, ter mais habilidade, ela começa também a ser a condutora do carro, né, vamos dizer assim, de uma situação ou de uma classe e assim por diante. Então nós podemos aqui, ó, de forma bem simples, antes de tirar a carteira de motorista, ela dependia de carona e de ônibus, mas depois que aprendeu a dirigir, conquistou a independência, podendo ela mesma assumir o volante e seguir para o destino desejado. Então, para isso acontecer, logicamente, nós precisamos ter bons condutores também, né? Eu sempre mencionei para minha sogra que o problema não era a teologia, o problema quem é o teólogo. Por quê? Porque o teólogo ele vai desenvolver a teologia dele. E se ele não for um bom teólogo, ele vai desenvolver uma teologia não muito boa, né? Se for uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, de oração, uma pessoa dedicada, que realmente busca, né, tem seriedade, com certeza será uma boa teologia. E aí nós podemos tirar aí um pensamento rabínico também, muito importante, a qual eles mencionam da seguinte forma. Eles dizem que é pior, né, um herético com uma heresia, porque ele é um condutor, ele é um ensinador, um herético com uma heresia, do que alguém de mau caráter que comete algum delito. Por quê? Pensamento rabínico sobre isso, que a Ética do Sinai, o livro Ética do Sinai menciona isso. Ele vai dizer o seguinte: por que é pior um herético com a sua heresia? Porque, na verdade, o mau caráter que comete um delito, depois de descoberto, é lógico que isso precisa ser assim, né? Sabemos que as nossas leis não estão muito corretas concernente a isso. Às vezes até não obedecidas, mas nós não vamos entrar nesses pormenores, né? Mas, de regra geral, essa pessoa que cometeu o delito, ela é retirada da sociedade, ela é presa. Então ela não comete mais delitos, seria o correto, né? Então o que acontece? Então o herético com a sua heresia é pior, por quê? Porque ele ensina a heresia por ser um herético, e ele pode até morrer, mas a heresia perpassa gerações. Então por isso nós devemos ser e ter, né, na verdade, uma seriedade naquilo que aprendemos e ensinamos.
vamos passar aqui para nós já caminharmos para o nosso fim da nossa aula de hoje. Teoria do desenvolvimento humano. Aqui nós vamos só mencionar de forma breve, para nós aí então, já logo depois, concluirmos com mais uma lâmina, tá? Então olha só, o desenvolvimento humano sempre foi objeto de pesquisa científica, e muitos estudiosos se destacaram nessa área. Entre eles, podemos citar o psicólogo e filósofo suíço Jean Piaget e o psiquiatra alemão Erik Erikson. E aí nós vamos ver aqui que Jean Piaget, ele vai dizer o seguinte: foi pioneiro na pesquisa da inteligência infantil, principalmente em relação ao desenvolvimento da criança. Então ele trabalhou essa linha de pensamento. Ele concluiu que esse desenvolvimento ocorre invariavelmente em 4 etapas, que aí nós temos lá no livro, e aqui eu apenas estou mencionando. Erikson vai dizer o seguinte: desenvolveu a psicologia do desenvolvimento, que estuda as mudanças de comportamento em relação à idade da pessoa. Então, irmãos, nós vamos aqui para a nossa última lâmina, a qual nós vamos trabalhar como uma forma conclusiva desta primeira aula. Todas as implicações de cunho educacional sugeridas nas sessões anteriores têm o seu valor para um programa educativo destinado à igreja local. Não se faz necessário que o professor de escola dominical seja psicólogo ou conheça profundamente essas teorias. O ensino, contudo, será mais eficiente se o professor tiver uma compreensão básica do desenvolvimento psicológico do ser humano. Entender as etapas do desenvolvimento humano mostrará ao professor por que, por exemplo, algumas crianças em idade escolar compreendem os conceitos de pecado, arrependimento e salvação, e outras não. Isso evitará que ele pressione tais crianças a assumir compromisso com um conceito que ainda não entendem. Em outras palavras, ele vai ter um conhecimento muito mais, vamos dizer assim, aguçado dentro de uma questão psicológica, para que ele possa ter um domínio sobre o que cada criança na sua faixa etária, e isso é uma questão didática também, faixa etária, né? Para que ela possa, logicamente, ter um acompanhamento mais correto, mais pontual e preciso. Então, por isso que nós precisamos sempre, né, se não tivermos uma formação, mas termos uma informação que possa virar um conhecimento, mesmo que talvez não tenha um diploma, mas que você possa ter um domínio, né, para poder fazer a obra de Deus de forma mais eficaz. Da mesma feita, isso serve para mim também. E que Deus possa nos abençoar de uma forma toda especial e que nós possamos aí, então, na próxima aula, darmos continuidade ao nosso livro-texto, onde nós vamos falar sobre elementos da didática. Vamos falar um pouco sobre o professor, sobre as qualidades do professor, vai falar sobre o aluno, né? E assim por diante, apenas para que possamos fazer uma ponte dentre uma aula para a próxima. Que Deus abençoe aí poderosamente a cada um dos irmãos e que Deus possa nos guardar e termos uma vida aí abençoada na presença do Senhor, para que possamos juntos crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.